Olá, meu nome é Gilcimar, eu sou psicólogo social pela Universidade Federal da Bahia e eu vou falar sobre racismo e como ele se relaciona com a violência policial. Algo que eu acho importante falar é sobre a diferença entre preconceito e racismo, porque ainda que eles guardem semelhança, não são exatamente a mesma coisa. O preconceito ele se caracterizaria pela evitação e ou hostilização de um grupo, porque partiríamos do princípio de que esse grupo possui características desagradáveis. E também pela evitação e ou hostilização de um indivíduo, porque partiríamos do princípio de que esse indivíduo ele possui as características desagradáveis do grupo o qual ele faz parte. O racismo ele já seria uma forma particular de preconceito, porque ele se caracterizaria por práticas culturais que evitariam e hostilizariam a população negra. E essas práticas culturais, elas podem ganhar uma profundidade tão grande que muitas vezes as pessoas podem estar agindo de modo racista sem perceber que estão praticando racismo, e muitas vezes é por conta dessa profundidade, esse racismo ele pode ser praticado até mesmo por muitas vítimas diretas dele, que seriam pessoas negras. Isso não quer dizer que os negros não sejam as maiores vítimas do racismo, e também não quer dizer que os brancos não tenham grandes vantagens em decorrência do racismo, mesmo que eles não notem, mesmo que eles não queiram. O que eu estou tentando dizer é que, em decorrência da profundidade que o racismo ganha na nossa sociedade, na nossa cultura, ele pode ser até mesmo reproduzido por indivíduos que são vítimas diretas deles. Por exemplo, quando para falar sobre a profundidade que isso ganha, ao ponto disso ser traço da nossa cultura, quando falamos que uma pessoa ela tem cabelo ruim, não é necessário se esforçar para entender que estamos nos referindo a uma pessoa que tem cabelo crespo. Ou, por exemplo, quando um policial ele aborda uma pessoa negra, prefere abordar uma pessoa negra no meio de tantas outras, é, ainda que ele não esteja notando que ele esteja agindo de uma maneira racista, ele está. E muitas vezes esse policial pode ser uma pessoa negra, mas em decorrência da profundidade ele não percebe que ele preferiu aquela pessoa pelo fato de ela ser negra. E o racismo, ele é entendido, por exemplo, na psicologia social, como o racismo individual, que se caracteriza pelo racismo que acontece nas nossas relações interpessoais, no dia a dia, por racismo institucional, que seria o racismo que se reproduz dentro das instituições, por exemplo, na justiça, na saúde, e esse racismo, inclusive, ele se reproduz dentro das instituições, porque já que o racismo é parte da cultura e, portanto, ele é reproduzido pelos indivíduos, e como os indivíduos eles são parte das instituições, as instituições são formadas pelos indivíduos, esses indivíduos eles reproduzem o racismo dentro das instituições, portanto, a instituição, ela, consequentemente, reproduz o racismo. Ainda que a instituição não tenha planejado, ainda que a instituição não tenha desejado, pelo menos diretamente, em prejudicar a população negra, ela ainda o faz. E ainda que haja, digamos, que possamos falar de racismo individual e de racismo institucional, a diferença é didática e conceitual, porque eles estão interrelacionados, porque, como eu falei, pelo fato de as pessoas reproduzirem o racismo nas suas relações, por conta da cultura, elas, portanto, reproduzem dentro da instituição, porque as pessoas elas acabam reproduzindo o racismo. Então, nesse caso, tentando trazer um exemplo, já puxando para a discussão de como o racismo ele se relaciona com a violência policial, quando um policial, digamos, ele escolhe abordar ou disparar a, contra uma pessoa negra, ou abordar uma pessoa negra em algum momento, ele tomou essa decisão. Foi uma pessoa, um indivíduo que tomou essa decisão. E ele, pelo fato de ele representar uma instituição, a lei, a polícia, esse racismo ele também é institucional. E ele tomou essa decisão representando a lei, representando a justiça, porque isso também é parte da cultura e está tão profundo que ele toma essa decisão até mesmo sem notar,
muitas vezes. E tentando falar um pouco mais nessa relação entre racismo e violência policial, quando percebemos que 75% das vítimas letais da polícia são pessoas negras, conseguimos perceber o impacto do racismo, até mesmo na letalidade policial, porque inclusive 75% ultrapassa o tamanho da proporção das pessoas negras no Brasil. Um outro exemplo também, nós estamos passando por um momento no qual quem pode ficar em casa é melhor estar por questões de segurança, sendo que a violência da polícia no estado de São Paulo triplicou nos meses de abril e maio quando comparado ao ano passado. Então, nas favelas, onde a população negra é maioria, estar dentro de casa, se puder, por segurança, para não ser infectado, não é a coisa mais segura, porque essas pessoas estão em um lugar no qual a violência policial triplicou. Em um estudo que foi realizado por mim e Marcos Emanuel Pereira, foi demonstrado que policiais, eles acertam mais uma arma quando uma face negra precede, e eles confundem mais um objeto qualquer, um utensílio qualquer, com uma arma quando esse utensílio é precedido por uma face negra, quando comparados a utensílios precedidos por uma face branca. E também em um estudo realizado em Sergipe, por Marcos Eugênio, demonstrou também que policiais, eles tendem a atirar mais em avatares negros, portando um objeto qualquer, quando comparados a um avatar branco portando objeto qualquer. Ou seja, eles atiram mais em um avatar negro desarmado quando comparado a um avatar branco desarmado. Então, frente a esses fenômenos que eu acabei de falar e frente a esses estudos que eu acabei de citar, nos leva a crer que a discussão, o combate e os protestos contra o racismo são coisas legítimas e que precisamos pensar em políticas públicas de combate ao racismo, precisamos também pensar na produção de conhecimento para podermos entendermos cada vez mais e pensar em métodos de redução do racismo e termos uma sociedade mais justa e mais digna para a população negra. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e até a próxima.